Discussão única do processo 049, de 8 de março de 2013, projeto de lei número 08/2013, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, altera a lei 4.418, de 27 de dezembro de 2000, que consolida e altera a lei municipal número 3.091, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. O projeto está em discussão. Solicito a gentileza que o nosso vice-presidente ocupe aqui a presidência da sessão para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Então, esse primeiro projeto que nós iniciamos a discussão no dia de hoje, ele trata de um projeto que altera a lei que regulamenta o Conselho Tutelar. E para você que nos assiste na TV Câmara, não sabe, o Conselho Tutelar é quase que uma mini-câmara, né? São membros da sociedade que passam por um cadastro prévio de capacitação e são eleitos por meio de votação direta, recebem subsídio mensal e têm como uma função específica lutar, defender os direitos das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Então, é um conselho bastante importante. Infelizmente, grande parte da população sequer sabe da sua existência ou o conhece, pouco o aciona nos momentos aí de agressão às crianças, de desrespeito aos direitos das nossas crianças, mas é um conselho bastante importante. E esta lei, o projeto de lei que nós estamos discutindo hoje, ele altera a lei que já regulamenta os conselhos e alterando aí o prazo, né, de mandato, indo para 4 anos, e também criando aí algumas alterações operacionais. O mais importante de todos eles, que eu gostaria de citar aqui, é o empenho que o governo federal está fazendo para que, em todo o Brasil, todas as cidades façam a eleição dos seus conselhos tutelares no mesmo ano. Então, essa é a ideia. Eu acho que esse é o grande mote do projeto de lei que nós votamos hoje. Então, o governo federal teve essa preocupação, porque, pelo menos, quando isso ocorrer, nós criaremos uma discussão nacional, provavelmente através da mídia também, será a notícia do ano, a eleição do Conselho Tutelar em todas as cidades do Brasil, chamando, então, e favorecendo, possibilitando que a população tome posse dessas informações, escolha com mais qualidade os seus representantes, porque a votação no Conselho Tutelar, diferente da eleição comum, ela não é obrigatória. Então, é muito comum poucas pessoas irem votar na eleição do Conselho Tutelar. E lembro a vocês novamente, o conselheiro tutelar, ele tem uma função, em termos organizacionais, até parecida com a do vereador. Recebe mensalmente, tem lá, acho que hoje está em torno aí de pouco mais, quase R$4.000 por mês. Então, é eleito pelo povo para defender e servir como um órgão de acolhimento, de apuração de qualquer denúncia relacionada ao direito das crianças e dos adolescentes no nosso município. Então, nós aí que militamos, você que de repente acompanha a questão de crianças, questão aqui que nós temos, é muito comum aqui dentro da Câmara abordarmos a questão da dependência química, das drogas. Então, é importante você que participa dessas associações ou que se interessa pelo tema, participar, se informar e ir votar. É importante, a eleição vai ser já ainda agora no final do mês de abril, então é importante que você participe
da eleição e se intere aí dos candidatos, já temos os candidatos aí registrados que vão disputar a eleição. Então, basicamente é isso. Penso que essa lei vem num momento muito importante, que é o mês da eleição do nosso Conselho Tutelar, e parabenizo o governo federal pela sensibilidade que teve e a ideia importante de uma forma logística, centralizar no país todo a escolha de todos os conselheiros municipais, de todos os 5.564 municípios do país, para que então possamos criar esse grande debate, uma vez a cada 4 anos, sobre o que é o conselheiro tutelar e a importância dele no município. Então, parabenizo, registro aqui meu apoio ao projeto e minha contribuição aqui na discussão. Obrigado. O processo continua em discussão. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores, internautas que estão nos assistindo nesse momento. Boa tarde a todos. Esse projeto, eu acho que ele veio de encontro a um momento muito oportuno. Como o nobre presidente desta casa acabou de dizer, é muito importante esse projeto. Uma coisa que eu gostaria de colocar nesse momento, até para esclarecimento do nosso povo, da nossa população, muitas vezes a criança, ou até mesmo os pais, por falta talvez de informação, às vezes brincam com as crianças, vou entregar você para o Conselho Tutelar. A criança fica com medo por não conhecer. O Conselho Tutelar, ele existe para beneficiar as nossas crianças, para dar amparo àquelas crianças que sofrem maus tratos dentro de casa, às vezes na escola, nas ruas, ou qualquer outro tipo de eventualidade que aconteça e que venha a ser prejudicial à nossa criança. Então, os conselheiros, eles são eleitos pelo povo para que possa dar um amparo legal às nossas crianças. E eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui sobre a questão que o Conselho Tutelar no passado era de 3 anos de mandato e 5 conselheiros, sendo que era por chapa, a votação é por chapa, você escolhia 5 nomes para votar. Hoje não, hoje você escolherá apenas um, e além dos 5 conselheiros eleitos em primeiro, nós temos aí 5 conselheiros que ficam na suplência. Caso venha a desistência de alguns um dos 5 primeiros, o suplente mais votado assume o lugar daquele que talvez desistiu ou por outra ocasião. Outro esclarecimento. Além dessa votação, antes de ter essa votação, ter essa escolha pela cidade dos conselheiros, sendo que não é uma votação exigida, como é a votação eleitoral, a qual nós enfrentamos aí, por exemplo, nos mandatos de vereadores, presidente e prefeito, não são exigidos, mas que com a legalidade que será feita pela nossa presidenta, talvez venha exigir que o povo acompanhe mais, para que possa saber que o Conselho Tutelar é um conselho de extrema importância para a nossa cidade. E isso é muito importante para que o povo possa conhecer um pouquinho o que é o conselho e o que vem a ser esse conselho na nossa cidade. E eu acho que esse projeto ele vem no momento oportuno. Sabemos que dia 15 agora começa a campanha dos atuais candidatos. E uma outra coisa muito importante, além dessa eleição, antes mesmo de concorrer às eleições, todas as pessoas que vão concorrer, ele tem um preparo antes, ele tem uma prova. Se ele não passar na prova, ele não concorre às eleições. Então, é muito importante que a nossa comunidade, o nosso povo saiba disso. Todos os conselheiros que estão aptos a serem votados e ser eleitos pelas pessoas que ali vão escolher, ele tem que participar de uma prova, uma bateria de testes, para que ele possa realmente estar concorrendo nessas eleições, e está sendo aí um mérito a cada um deles, e que
tem essa prática de conhecer o que vem a ser o Conselho Tutelar. Boa tarde a todos. O projeto continua em discussão. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, comunidade, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e nos acompanhando pela internet. Quero contribuir com essa discussão, destacando que o grande objetivo desse projeto é equiparar as eleições do Conselho Tutelar com as eleições comuns, porque nós vemos muitas semelhanças, como é o caso do subsídio, que não é um salário que o conselheiro tutelar recebe, o prefeito, nós vereadores. Temos essa questão do mandato, agora a equiparação dos 4 anos também, e várias outras particularidades que me levam a crer que, de fato, nós temos que fazer esse ajuste na legislação. E esse ajuste, eu quero deixar bem claro, que ele é fruto de uma discussão também com o Judiciário. Isso veio do governo federal, porque teve uma legislação maior estabelecendo algumas regras, mas houve a contribuição do Judiciário local e da Secretaria de Assistência Social, através da nossa secretária Vera Lino, qual quero dar os parabéns, e a toda a equipe da assistência. A gente tem que pensar muito bem nessa hora, é um momento muito importante essa eleição do conselheiro tutelar, porque, como o nobre vereador José Francisco disse, essas pessoas cuidarão das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, como eu falava na campanha, o voto consciente é muito importante. Então, você que está nos assistindo, embora não seja obrigatório, eu acho que você, como cidadão, deve cumprir o seu papel e votar numa pessoa que você confia, que vai cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Só para finalizar, que eu acho muito importante, a gente teve recentemente no Senado uma aprovação de um projeto de lei, hoje já lei, garantindo direitos aos empregados e empregadas domésticas. E aqui no Conselho Tutelar, alguns direitos também serão preservados, garantidos, na verdade, como é o caso da licença maternidade, paternidade, no caso aqui das férias, né? E o direito previdenciário. Eu creio que, para a gente ter pessoas que vão prestar relevantes serviços à sociedade, relevantes serviços para essas crianças e adolescentes, tem que ser pessoas qualificadas, pessoas que se sintam bem, que estejam plenamente satisfeitas em ocupar esse cargo. Por isso, esses direitos, eu acho que vem qualificar mais os profissionais que em breve estarão trabalhando aqui conosco em Jacareí. Então, eu quero agradecer a atenção e uma boa tarde a todos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, membros da tribuna, boa tarde. Eu só queria, na verdade, aqui, perguntar para o líder da bancada, o senhor prefeito, que fala que vai instituir o fundo municipal, né? Como é que funcionaria esse fundo municipal, no caso, para o Conselho Tutelar? Isso fica um questionamento para poder avaliar um pouquinho melhor isso, né? Vereador, o senhor me concede uma parte? Ok. Na realidade, o fundo, ele vai para as entidades e para os conselhos que cuidam de criança e adolescente. E aí quem decide é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Passa pelo CMDCA. E o fundo, no caso, da onde que vem esse fundo? O fundo vem, aliás, até o dia 30 de abril, é até bom informar, né, a todos os telespectadores, até dia 30 de abril, as pessoas podem deduzir do seu imposto de renda a contribuição para o fundo da criança e do adolescente. E esse dinheiro que vai para esse fundo,
automaticamente a destinação deles é feita através de projetos apresentados pelo Conselho dos Direitos da Criança e Então Adolescente. é compulsório, então? Oi? Ele é compulsório ou não? Qual que foi a dúvida? Com relação ao fundo, né, que fala que institui o fundo municipal, né? Vereadora, A ver... você me dá uma parte? Uma parte da A minha parte eu terminei. O senhor dá uma parte para ele, vereador? Na verdade, eu acho que até cheguei a conversar com o nobre vereador. A confusão que é feita aqui é que o título do projeto, ele está completo. Na verdade, o fundo já existe. Já existe. O fundo já está... O título da lei, ele fala na instituição do fundo, mas já existe. Na verdade, só está fazendo essas alterações É aqui. que a ementa da lei se repete. no caso, assim, é que eu queria conhecer um pouquinho mais a lei, que eu não... Desculpa a minha Não, ignorância perfeito. no caso, Não, né? a Por isso que eu pergunta é estava pertinente. perguntando, porque se é compulsório ou não, né, que automaticamente já é computado, né? O que é compulsório, vereador? Esse valor, no caso, que vai para o fundo, né? Que foi falado que Se alguém fizer a doação, tem que ser direcionado para ele. tem que ser direcionado. Você tem que ser direcionado. A doação tem que ser identificada para o fundo, né? E o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que faz a gestão dos projetos que vão ser financiados por esse fundo. Mas só pode ser aplicado nisso. Entender. O compulsório eu não entendi. Se é compulsória a doação ou compulsória a aplicação? Compulsório, no caso, seria automático, né? Da partir do momento que você tem, existe uma cota que já vai direto, né? Sim, já vai direto para o CMDCA. Vereador Sazaki, me permite também uma parte. Parece-me que, só para tirar uma dúvida também, até as suas dúvidas, eu te parabenizo, porque tem que ser tirado tudo quanto é dúvida, não é? Para que a gente vote um projeto mais consciente, com uma situação mais tranquila, não é? Para votar um projeto, tudo que se refere também a dinheiro. Mas é só esse fundo, ele sobrevive só de doação ou verba também da prefeitura? Só abrindo um parênteses aí, por gentileza, deixar claro que acho que está havendo uma confusão entre Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. São duas coisas totalmente diferentes. Sim. Tá? A lei que trata do Conselho Tutelar, a questão do fundo da criança e do adolescente não está em discussão nessa lei aqui. Ninguém está mexendo nisso. E a remuneração do conselho é feita pela prefeitura, né? Sim. Naturalmente, né? Exatamente. Parece ter uma referência 12, parece, né? Tem que ser feito pela prefeitura, Entendi. pelo Poder Executivo. Tá ok, então. Nobre vereador, me permite uma parte? A remuneração dos conselheiros é feita pelo poder público. O projeto continua em discussão. Eu quero fazer uso aqui da mesa mesmo. É interessante até essa discussão, que eu estava falando com o Hernani, que realmente estava havendo uma confusão. E acho que ficou um pouco claro, o Edgar colocando aqui, até para a gente poder explanar. Nós estamos tratando aqui de alterações nessa lei, que trata especificamente do Conselho Tutelar. Como eu disse aqui, o tema da lei é que fala da instituição do fundo, que na verdade desde 1990 ele já existe e funciona nesses moldes. É um fundo, né, o próprio nome já diz, que está apto a receber recursos de empresas que queiram bancar projetos, e os projetos eles são selecionados pelo CMDCA, que são os conselheiros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, dentro dos recursos, são apresentados vários projetos de várias entidades e esses conselheiros, através de uma análise técnica, eles escolhem, então, aonde esses recursos serão aplicados. Aí a Rose até frisou, acho que é bom a gente deixar aqui legal, que parte do nosso imposto de renda, que vai ser pago para a Receita Federal, pode ser doado para esse fundo, se eu não estou errado, até 6%. É isso mesmo? Exatamente. Pessoa física, até 6%, todo mundo pode fazer essa doação, e é um dinheiro que vai para o governo federal, que poderia ficar aqui no município beneficiando nossas crianças aí. Então, é até uma campanha interessante aí, e fiz contato com a secretária Vera Lino, exatamente para a TV Câmara fazer essa campanha de divulgação, para que se todo jacarense doasse aí os seus 6%,
um dinheiro que hoje vai para o governo federal, que a gente nem não sabe se volta no mesmo percentual, poderia já ficar aqui. O vereador Arildo e o nosso presidente está falando uma coisa que é fantástico e que deve ter uma atenção um pouco maior no sentido de divulgar isso para a população saber que qualquer trabalho feito com criança e adolescente aceita-se a doação e é abatido o imposto de renda, porque não é qualquer doação para qualquer finalidade, mas com a criança é abatido. Por isso a ideia da TV de... Presidente. Calma aí, a gente está numa parte do Arildo ainda. O vereador Arildo tem que pedir tá a parte para o Arildo, não é para mim, não. Gostaria que, se ninguém está entendendo, pedir adiamento para 2 sessões. Não. O senhor me concede uma parte, Arildo? Na realidade, assim, a TV Câmara, um dos papéis, uma coisa importante que a TV Câmara faz é a divulgação dos conselhos, e a TV já fez isso. Eu sugiro, senhor presidente, que a gente possa divulgar a questão da doação através do imposto de renda, que se consolida no dia 30. Nessa parte, vereador Arildo, na realidade, está havendo uma grande confusão mesmo. Nós estamos alterando a Lei 3.091. O que é a Lei 2.091? A lei dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. O geralzão da lei é tudo isso. As alterações que estão sendo feitas é só a respeito da eleição do Conselho Tutelar, só para adequar a legislação municipal à legislação federal. A mudança, o fundo já existe, o Conselho Tutelar já existe, é só adequação, e nós precisamos fazer isso imediatamente. Obrigado, vereador. Vereador, você me concede uma parte aí? Fica à vontade, Sazaki. É o seguinte, como é o mandato de 2 anos, que é, na verdade, um mandato tampão no caso, né? Tá? Por isso que a questão é desse fundo nesses 2 anos, né? Como é que ficaria isso aí? Né? Isso é o questionamento, né? Só respondendo, na verdade, o fundo, Edgar, não é gestado pelo Conselho Tutelar, é pelo CMDCA. O CMDCA, ele só está sendo mantido justamente para poder realizar a eleição do Conselho Tutelar. Então, o fundo não tem nada, apesar de que, né, já vamos informar, então, tem representantes do Conselho Tutelar que fazem parte do CMDCA. Mas o fundo é gestado pelo Conselho Municipal e não pelo Conselho Tutelar. São 2 coisas diferentes. Então, esse fundo é gerido pelo CMDCA. Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Entendi. Que é um conselho que é feito por indicação. São representantes paritárias, né, de vários setores da sociedade. Correto? Ok. O senhor me concede agora uma parte, vereador? Então, eu só quero contribuir com essa discussão, porque eu fui conselheiro da criança e do adolescente por 2 mandatos. Então, o fundo ele existe desde 91, e o fundo é um mecanismo legal para que você possa viabilizar as doações recebidas e os pagamentos que, porventura, venham a acontecer, como é o financiamento de projetos. Então, a legislação, ela criou o CMDCA, criou o Conselho Tutelar e criou o fundo, porque obrigatoriamente você tem que ter uma dotação orçamentária específica para poder gastar. Então, Maurício, só respondendo a sua pergunta, esse fundo, ele tem a fonte de recurso dele, ele tem recurso do Tesouro, que é o recurso próprio, como também tem o recurso vinculado, que são das empresas, pessoa física e pessoa jurídica, através dos seus depósitos até 31 de dezembro, para ter um abatimento no imposto de renda. Então, eu só estou complementando, porque eu fiz parte de toda essa discussão na época, nos 4 anos que eu fiquei no Conselho, e espero ter esclarecido algumas dúvidas. Não, muito bem, vereador Hernani, é muito bom até estar sendo discutido esse assunto, porque justamente esclarece até quem está nos assistindo. Vereador Maurício, tudo bem, eu só queria pedir assim, a fala é do Arildo e ele que concede a parte ou não, a gente não abriu um debate ainda aqui, a gente tem que respeitar o regimento e não dá para ter mais de uma parte na mesma fala do mesmo vereador. Não assassinemos nosso regimento interno.
Então, só para... Acho que eu tenho ainda uns minutinhos, só quero dizer que nós estamos votando aqui, são questões especificamente na mudança das regras da eleição do Conselho Tutelar. Hoje é 3 anos, nós vamos passar para 4 anos, correto? Excepcionalmente, nós vamos ter um mandato de 3 anos para poder justamente adequar a lei. Então, basicamente é isso que nós estamos votando hoje, nada mais. Ok. O projeto continua em discussão para todos falarem livremente. Senhor presidente, só queria justificar justamente que o vereador Hernani disse, que eu acho que é muito saudável toda essa conversa, toda essa discussão em cima de um projeto que é tão importante quando se faz um trabalho com adolescentes. Das verbas de onde vêm, para onde vão, e quais são os tipos de verba, como eu disse, até para informar a população de que quem quiser participar de uma doação pode ser feito. E essa doação permite abater no imposto de renda. Então, para quem está nos assistindo e vendo e tirando todas essas dúvidas, também é muito importante para a população. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu também quero justificar aqui o meu voto favorável, porque... Apenas pela ordem, só explicar que a gente está em discussão. O senhor pode falar 7 minutos à vontade. Ok. O direito das crianças e do adolescente não é fácil trabalhar nesse sentido. A gente tem visto no nosso dia a dia tanta aberração no meio da criança e do adolescente. Então, de início, eu quero parabenizar os conselheiros tutelares e quero também chamar a atenção da população que escolha os seus candidatos, avalie bem os candidatos, porque o Conselho de Jacareí ele vai promover 5 membros eleitos pelos cidadãos locais. Então, ele zela pelos bons tratos da criança e do adolescente. Por exemplo, quem está nos assistindo para entender, um exemplo, a criança que é espancada, né? Um exemplo, a criança que é molestada. O conselheiro tutelar ele faz uma frente com a família, apura os fatos, e aí, então, ele, junto com uma série de fatores que ele vai ver com relação, por exemplo, boletim de ocorrência que foi feito, atendimento no hospital, qual foi o procedimento, e se realmente houve, a criança foi molestada, a criança foi espancada, e aí vai agir no quê? Na tutela da criança. Então, a interferência do conselheiro dentro da construção da criança e do adolescente que está sofrendo em situação assim, é muito importante nós termos esses conselheiros. E eu quero também aqui, para informação, colocar, né, a respeito da sede do Conselho Tutelar, que fica ali em frente ao SIM, né, no Jardim Paraíba, é isso, né? E quero também dizer que são pessoas de coragem, merecem o nosso respeito, não é fácil trabalhar como conselheiro tutelar em qualquer cidade. Enfim, parabéns a todos que vão se empenhar e colocar os seus nomes à disposição nesta eleição. Muito nobre. Obrigado. O projeto continua em discussão. Então, agora, em consideração ao pedido de adiamento feito, formalizado pelo vereador Valmir, coloco, então, em votação, foi por 2 sessões, vereador? Vereador Valmir, 2 sessões? Então, o pedido de adiamento do projeto de lei feito pelo vereador Valmir foi feito por 2 sessões. Quem for favorável permaneça como está e os contrários se manifestem. Pedido de adiamento rejeitado por 8 votos contrários. Então, vamos encaminhar então o projeto para votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Presidente, então, vendo toda essa importância do Conselho, eu acho que muito tempo atrás as pessoas até eram candidatas e não sabiam da importância, as atribuições dos conselheiros, né? Então, temos mesmo que conhecer os candidatos para essa eleição, né, para a votação. E aqui, simplesmente, é apenas mesmo a alteração da lei municipal com o Estatuto da Criança e Adolescentes. Então, sem problema, favorável. Vereador Arildo Batista. Justificando meu voto, até para o Valmir entender por que a gente não pode adiar por 2 sessões, as eleições já estão marcadas para o dia 28 desse mês. Ou seja, ficaria muito difícil para a gente votar praticamente uma lei que poderia ser aprovada ou não,
e correndo o risco aí de perder todo um trabalho feito tanto pelos candidatos quanto pela organização. Então, o meu voto é favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Quero dizer que eu pedi o adiamento, e quem estiver em casa assistindo, que estiver interessado em ser candidato, não extravar nada, porque eu acho que tem que ser igual ao vereador, tem que trabalhar 4 anos para ser eleito no dia da eleição. E aí, eu não posso dizer que eu estou estrovando isso aí, mas esse voto é muito importante, que é para as crianças. Então, o meu voto é favorável. E vou votar no dia da eleição. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador Itamara Alves. Só para deixar bem claro aqui, o nobre presidente citou 8 votos contrário ao adiamento, não é verdade? A Vossa Senhoria falou 8 votos contrário ao adiamento, mas eu votei também contrário ao adiamento, então são 9 votos. Eu não vi. Por gentileza, então corrija, foram 9 votos. Obrigado, vereador. Tá ok, só para deixar bem claro, tá bom? A minha posição. Sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Pastor Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar. Só para justificar que esse processo ele foi adiado há 2 semanas. Então, só para constar na ordem, nessa sessão de Câmara. Eu sou favorável. Em tempo, complementando o que a Rose falou, além de já ter sido adiado, ele foi distribuído há mais de 20 dias, já está no gabinete de todos os vereadores para o devido estudo de cada vereador e seus assessores. Então, há 20 dias ele já está presente. E uma outra informação, que a partir de agora, então, com essa aprovação, as eleições deverão ser sempre em outubro, 1 ano depois da eleição presidencial. Então, a próxima eleição vai ser em 2015. O projeto, então, foi aprovado por unanimidade.